Oi, gente, tudo bom? Ai, finalmente eu vim aqui gravar meu primeiro vídeo do Café com Aroma de Mulher Imigrante. E hoje eu vou contar a minha história, a história como uma pessoa que vive da periferia, que veio morar na Inglaterra com 2 filhos, como ser mãe solo aqui. E o tema do nosso canal é Café com Aroma de Mulher Imigrante. Por quê? Porque tem cheiro mais gostoso do que um café e outro, a mulher, ela acorda com um cafezinho para ela ir pro dia, pra batalha. Então eu pensei assim, me inspirei naquela novela Café com Aroma de Mulher. E por que não Café com Aroma de Mulher Imigrante? A mulher que ela acorda todos os dias para batalha, que ela tem todas as suas questões internas. E então eu fiz assim, vim de contar a minha história como mãe solo, como uma pessoa que se divorciou, um casamento de 11 anos que precisou ser dissolvido, guardem isso. E por quê? Por falta de amor? Não, foi falta de respeito. Mas essa é uma história que eu vou contar um pouquinho lá na frente. Então eu pensei, depois de contar a minha história para tantas mulheres falar bem assim, nossa, você precisa contar essa história, nossa, você me inspirou, poxa vida, você é uma mulher forte, você é isso. Só que, gente, todos nós temos capacidade, todos nós somos filhos de Deus com tantas possibilidades no mundo, que eu falei assim, quantos estão precisando de ouvir a minha história para poder se inspirar? E de tantos, eu recebi incentivo de amigas minhas falar: poxa, faz mesmo o canal, poxa, faz mesmo isso, vai ser muito legal, eu vou assistir. Então, finalmente o primeiro episódio tá aqui. Deixa eu me apresentar, eu sou Nívia. Meu nome é Nívia Farias Pimenta. Sou mãe solo. Tenho 2 meninos de 17, o mais velho, e um de 13 anos. Só que eu tenho 4 filhos, gente. Por que 4 filhos? Porque quando eu casei com meu ex-marido, ele já tinha 2 filhos. E quando eu me casei com ele, eu tinha só 24 anos. Então, quando aconteceu, né? Porque eu não resolvi nada, eu vou contar e vocês vão entender. Quando aconteceu de eu ir morar junto com ele, eu simplesmente botei no meu coração que eu ia ser a melhor madrasta do mundo, que eu faria tudo que uma mãe faria para os filhos, só que deixando claro para eles que eu era madrasta deles e que não era mãe, porque eu sabia que se eu quisesse tomar o lugar de mãe deles, isso traria prejuízos futuros para eles e para mim também. Então, enfim, não, essa não é a história deles, essa é a minha história. Então, eu não poderia deixar de deles, porque citar eles, porque eles fazem parte da minha história. Quando eu engravidei, quando eu tinha 23 anos, eu conheci o pai dos meus filhos aos 22, quase 23 anos, numa social da igreja, numa brincadeira. A igreja da qual participávamos, ela tem até hoje brincadeiras de roda que os jovens fazem para se conhecer, eles fazem intercâmbios entre igreja. E numa dessas, eu conheci o meu ex-marido, o pai dos meus filhos. E o que aconteceu? Eu me apaixonei por ele, eu tinha 23 anos, eu tinha um sonho de casar, de ter minha família. Como toda menina, eu queria ter aquela casinha com a cerquinha branca, com a janelinha azul, com a floreira, enfim, coisas de menina. Então, quando eu me casei com ele, a gente morava ele já tinha uma casa, ele tinha uma casinha, e só que era uma casa assim, bem simples, bem deplorável. Quando chovia, para vocês terem ideia, quando chovia, a gente tinha que sair de casa porque molhava dentro de casa. Mas deixa eu voltar lá, porque a pessoa que ela insiste em acelerar as coisas. Aí o que aconteceu? Me apaixonei por ele perdidamente, porque
Ele tinha 2 filhos, ele estava num processo, ele estava divorciado. Ele não estava divorciado, ele estava separado. A primeira ex-mulher dele, a Keila, minha amiga, não, nossa, falei nome aqui, né, gente? Eu espero depois, vou pedir autorização dela para perguntar se eu posso falar o nome dela aqui. Enfim, ela já tinha outro marido, ela já tinha passado por questões que no futuro eu iria passar. Mas isso é história para uma outra hora. Então, o que aconteceu nesse período? Eu me apaixonei loucamente, eu admirava ele. Ele vendeu uma história muito bonita para mim, uma história triste de que a mãe dos meninos tinha abandonado eles e que ele era o pai. E realmente na época ele trabalhava muito, e ele cuidava das crianças e ele tentava manter as crianças ali no meio do caos de uma separação. Enfim, a gente começou a ficar. A gente começou a paquerar, e aí aconteceu de termos relação sexual aí, e eu engravidei na primeira vez. Gente, foi um caos. Eu trabalhava como... Nessa época eu era secretária de um neuropediatra. E o que aconteceu? Na mesma semana que eu descobri que eu poderia estar grávida, porque eu estava passando muito mal. E aí eu liguei pra ele e falei bem assim: fulano, eu tô grávida. Ah, mas como que você sabe? Eu falei, olha, eu não sei, eu tô sentindo, passando muito mal, eu tô do cheiro, eu tô vomitando, eu tô isso. Todos os sintomas de uma grávida. Ele, mas você não tem certeza. Se você tiver grávida, você tem que abortar essa criança. Você não pode, ou amaldiçoa essa criança, e isso, aquilo. E aí, então, ok. Isso já tô pulando a parte de todo o namoro que nós tivemos antes disso acontecer. E aí, o que aconteceu? Na época eu tinha 23 anos, ele tinha 27. Pasme. 27? 27 não, ele tinha 29, gente. Eu tinha 23 e ele tinha 29 anos nessa época. Enfim, nessa época que aconteceu isso, eu liguei pra ele, falei, e na mesma semana que eu falei que eu tava grávida pra ele, que eu tinha possibilidade, eu fui mandada embora do meu trabalho. Como eu era uma menina, eu não sabia dos meus direitos, eu não corri atrás. Na verdade, eu sabia, só que eu estava com muito medo naquela época, porque eu vinha de uma família super tradicional, de uma sociedade da religiosidade, da questão da religião da época. E temos que respeitar, porque toda igreja... Eu não estou aqui para falar mal da igreja, viu, gente? E não estou aqui para falar mal do meu ex-marido, que é o pai dos meus filhos. Estou aqui para contar o que aconteceu. Fatos. Então, o que acontece? Eu tinha muito medo, eu já tinha muitas questões que veio oriundas da minha mãe, do meu pai, e que eu tive que aprender como todo ser humano, como todo indivíduo. Então, seguindo a história, na mesma semana, e nessa época eu morava com a minha avó. E a minha avó falou, você tá grávida. Eu falei, não. Aí eu falei, dentro de mim, eu não tava, não é que eu não estava aceitando, eu só tava desesperada. A minha avó, se ele não quiser assumir, tá tudo bem, a gente cria. A minha avózinha, maravilhosa, Deus abençoe as avós, né? Então, a minha avó, eu lembro que a minha avó falou bem assim, Nívia, eu preciso de linha. E isso já era uma segunda-feira, eu já tinha sido mandado embora, ou não sido dispensado no meu trabalho numa sexta-feira. Eu já não estava falando, eu estava chorando muito pela possibilidade de estar grávida. Minha avó falou que eu estava grávida porque eu estava passando muito mal. E aí, mesmo porque um dia eu chupei, uma semana antes a minha avó falou pra mim que eu estava grávida. Ela descobriu que eu estava grávida porque eu chupei jabuticaba feito louca e depois vomitei feito louca. E aí ela falou, você tá grávida. Então, o que aconteceu? Voltando lá pra história da linha. A minha avó falou bem assim, Nívia, eu preciso da linha tal. Ela mandou comprar a linha.
E eu tava muito, e era a linha, era lembro até hoje, eu fui numa papelaria, que era tipo, que eles vendiam tudo, sabe? Coisa de artesanato, eles vendiam, era uma papelaria que vendia linha, essas coisas, e lá era o lugar mais barato na época. E aí eu peguei a bicicleta, entendeu? Eu peguei uma bicicleta, minha bicicleta, gente, semi-nova, eu tinha acabado de comprar minha bicicleta. Enfim, eu simplesmente peguei a bicicleta e estava andando na via principal. Quando eu entrei na baia, eu ouvi, né, o ônibus vindo, e eu entrei na baia. Só que por alguma coisa, por ironia do destino, porque Deus estava protegendo e permitiu, ou foi até a energia mesmo do pai do meu filho, falou assim, essa criança não pode existir. E eu vou te falar por que ele teve essa reação depois. Eu vou contar para vocês por que ele teve essa reação em relação ao nosso primeiro filho. Enfim, depois de toda essa algazarra, aí eu indo lá na principal, na avenida principal do meu bairro, lá em Jacaraípe, no Espírito Santo, o que aconteceu? O ônibus vinha. E aí, o que aconteceu? Eu acho, eu presumo, né, que o motorista, ele errou o ponto. Ele era um motorista novo naquela rota, naquele dia. E ele entrou numa baia, assim, e o que aconteceu? A minha bicicleta tava assim e tava indo. Então, o que aconteceu? O ônibus bateu no guidão da minha bicicleta e a minha bicicleta fez isso aqui, ó. Entrou embaixo do ônibus. E foi uma batida muito feia. Tanto que quebrou a bicicleta. Ela quebrou o eixo da bicicleta. Ela acabou a bicicleta. Como diz o outro, deu PT. Deu perca total na minha bicicleta. E na época que aconteceu, eu bati. No que bateu, eu não levantei mais. Eu caí, eu vi o fundo do ônibus, gente. Eu falei, morri. Foi a única coisa que eu pensei, morrer. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua infinita bondade, naquele dia ele cuidou de mim e do Miguel, porque eu já não estava sozinha. Era eu e o Miguel, meu filho mais velho. Meu filho, que é o meu primeiro amor, né? Na verdade, eu falo que é o meu segundo amor, que eu falo que o Kendrick foi o meu primeiro amor, meu primeiro menino. A Camille, que não fique com ciúmes. Enfim, gente, o que aconteceu? Eu fui pro hospital, eu fiquei lá mais ou menos um mês, porque quebrou a bacia em 3 lugares, os ilhos e os isquios e mais uma parte da bacia. Ou seja, eu não tive movimento. E eles não poderiam fazer nada a não ser me dar paracetamol. Eu fiquei com escoriações gravíssimas, escoriações tão graves que o músculo do meu bumbum, o lado direito do meu bumbum, onde bateu no chão, que arrastou, ele quebrou o músculo. E deu um inchaço tão grande que criou líquido ali. E eu precisava, de tempos em tempos, precisava ser drenado. O meu pai me levava no médico para poder os médicos puxarem, fazer a punção, sabe? Retirar o líquido que gerou ali. E não podia no máximo uma anestesia local ali que não pegava. Enfim, eu sofri muito. Então, depois disso tudo, deu descobrir lá na mesa, lá, na hora que eles fizeram, porque quando você sofre um acidente no Brasil, eles fazem, pelo menos no meu estado, eles fazem uma ultrassom dos seus órgãos. E aí, nessa... Eu acho que eu vou chorar contando essa parte. Nesse momento, eu ouvi o coração do Miguel. Eu tive a certeza ali que eu estava grávida. Porque a primeira vez eu ouvi o coração do meu filho. E aí foi uma festa na sala de ultrassom, porque todos eles falaram, ei, olha só, tá aqui lindão, firme e forte. Parecendo você tá grávida, você sabia? Eu fiquei assim, aí eu comecei, as lágrimas começaram a descer. E eles falaram, nossa, como eles não sabiam da história, eu falei, nossa, tá tudo bem com o bebê, não se preocupa, ele tá lindão aqui, a gente vai acompanhar.
Então vieram especialistas em morfologia, entendeu? Eu lembro até hoje, vieram especialistas, vieram uns 3 especialistas para ver como que eu tinha tido um acidente daquela gravidade e não tinha perdido o bebê. Então, foi um alívio para mim, mas um desespero. E eu falei assim, realmente eu tô grávida agora, eu e meu filho. E como já passaram 15 minutos, eu vou contar no próximo bloco, no próximo episódio, o que aconteceu depois. E espero que vocês continuem aqui ouvindo a minha história. Eu espero que vocês continuem aqui. Se vocês querem ouvir para o meu próximo episódio, se você achou que essa história comoveu você, se essa história de alguma forma impactou na sua vida, entra, como diz o outro, né? O mexão, né, gente? Clica, como é que fala? Nem sei fazer essas coisas não, viu, gente? Clica, curte, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, tá? Beijo. Peraí que eu vou continuar no próximo, tá? Sai daí não.